Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre evangelismo. Bom, antes de começar, eu vou dar uma pincelada sobre o que é evangelismo. Você evangelizar uma pessoa é você falar o amor de Cristo para essa pessoa. Então é você falar sobre Jesus. Falar o que aconteceu na cruz, falar sobre a Bíblia. Enfim, é você tentar trazer essa pessoa para a igreja, trazer ela para os caminhos de Deus. Então é você mostrar esse caminho e falar um pouco sobre Jesus e tentar mostrar para a pessoa que o mundo não está perdido, que a gente tem uma luz, que é Jesus. Então é você evangelizar essa pessoa, literalmente isso, é você falar para essa pessoa sobre o amor de Cristo. Aí eu trouxe uma questão que eu acho importante de abrir, que é o porquê evangelizar. Quando eu estava pesquisando sobre o assunto, eu vi um site que estava escrito que o evangelismo não é uma opção e sim uma obrigação. E é exatamente isso, porque você evangelizar, nós como cristãos, evangelizar é uma ordem dada por Deus. Então não é algo tipo, eu não tô afim. Não, é uma coisa que Deus falou que a gente tem que fazer, que é uma obrigação. Porque ele quer mais pessoas possíveis na casa dele, para poder adorar ele, quer mais pessoas possíveis. E para isso a gente não vai conseguir isso ficando parado, né? A gente tem que chamar pessoas, falar do amor de Cristo e tentar trazer cada vez mais pessoas para o evangelho. Então você evangelizar não é algo que você faz se você quer ou se você tá afim. Não, é algo que você tem que fazer, porque é uma obrigação de nós como cristãos, porque é uma coisa que Deus ordenou, inclusive na Bíblia, tem muitos milhares de versículos que fala exatamente sobre evangelizar. Então, você evangelizando não vai estar só falando do amor de Deus, glorificando a Deus, como você também vai trazer mais pessoas para a casa dele e você vai estar cumprindo algo que está escrito na Bíblia, algo que foi ordenado para nós que fizéssemos. Então, até Jesus voltar, a gente tem que estar evangelizando. O evangelismo, ele não pode ser feito por qualquer pessoa, e isso é algo que tem que ser muito claro, porque não tem como você evangelizar uma pessoa se você não está seguindo corretamente os caminhos de Deus. Então, se você está fazendo algo que não agrada a Deus e você quer evangelizar, não vai dar certo, porque não tem como você... Eu esqueci a palavra. Não tem como você ajudar uma pessoa a seguir os caminhos de Jesus se nem você tá fazendo isso direito. Eu sei que isso pode soar meio que um tapa na cara, mas é a realidade. Não tem como você evangelizar se você não segue a Bíblia, não segue as ordenanças de Deus corretamente. Então, para você poder evangelizar, você tem que estar nos caminhos de Deus, fazendo tudo direitinho e agradando a Deus. Aí sim você vai conseguir ajudar outras pessoas a também estarem no caminho de Deus. Então eu acho que isso é algo que deveria ser claro, porque evangelismo não pode ser feito por qualquer pessoa. Inclusive, alguma pessoa pode acabar falando besteira, pode acabar, sei lá, falando algo que a pessoa que está sendo evangelizada entenda de forma errada e aprenda de forma errada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas venham para o caminho de Deus, mas seguindo os caminhos corretos. Então não é de qualquer jeito, nem de qualquer forma. Então, para você poder evangelizar outras pessoas, você tem que estar corretamente nos caminhos de Deus. E agora eu trouxe algumas dicas e algumas ideias para você poder evangelizar. Bom, para poder evangelizar, a primeira coisa que você tem que fazer é você estar cheio da palavra de Deus. Então, você estuda bastante a Bíblia, você tem que estar com as coisas na ponta da língua, você tem que orar bastante com Deus, tem que estar com um relacionamento firme com Ele, porque é Deus que vai te instruir como que você vai falar com outra pessoa. Esse seria o primeiro passo para você poder começar a evangelizar. Então, antes de tudo, você tem que orar e tem que ler bastante a Bíblia. Eu costumo pensar comigo mesma que existem duas formas de você poder evangelizar. De uma forma verbal e não verbal. Verbal seria você, por exemplo, poder
falar com a pessoa ali diretamente. Então, você chegar ali na rua, começar a falar de Jesus para aquela pessoa. E a não verbal seria através de mensagens, de cartas escritas, de cartazes. Quando você não fala diretamente com a pessoa, você escreve a mensagem que você quer passar. Se você for evangelizar da forma verbal, você teria que saber a maneira correta que você tem que falar com a pessoa, porque não é chegar de qualquer jeito. Você tem que manter a mansidão, você tem que ser uma pessoa calma. Você não pode querer forçar a pessoa, então você tem que aprender a escutar a pessoa, você tem que saber falar calmamente, com palavras claras, objetivas, para você não confundir a pessoa. Então é você saber falar mesmo. Acho que isso é um ponto importante. Eu, geralmente, as formas que eu mais evangelizo é através da não verbal. Então, eu geralmente gosto muito de escrever cartinhas, espalhar nos correios, enfim. Aí eu vou dar algumas ideias para vocês poderem fazer isso. Existem milhares de formas de vocês poderem evangelizar de forma criativa. Por exemplo, escrevendo cartinhas, espalhando essas cartinhas para outras pessoas. O que eu já fiz e faço muito é você pegar aqueles post-its e escrever coisinhas, frasezinhas sobre Deus. Então você falar, Deus te ama, Jesus não te abandonou, essas coisas. Você escreve num post-it pequeno e deixa em algum lugar. Geralmente eu sempre como eu ando muito de ônibus, eu coloco ali no banco do ônibus e às vezes, teve uma vez inclusive que eu deixei no banco do ônibus e aí quando desci eu fiquei olhando e vi um homem lendo o post-it. Então você poder fazer isso é você poder alcançar outras pessoas. Você pode deixar ali numa loja, sei lá, muitos lugares. Você vai na rua, escreve esses post-itzinhos, vai na rua e vai espalhando nos lugarzinhos para as pessoas poderem ler. É basicamente isso. Aí você também pode escrever cartinhas bonitinhas, espalhar nos correios. Existem muitas formas de poder fazer isso. Bom, eu acho que foi essa mensagem que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E foi isso. Evangelizem bastante. Cumprem a ordem que Deus deu. E foi isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!